você imagina, Ricardo, Posso engrossar esse que eleição sensacional vai ser essa? Se por acaso efetivamente acontecer de o Vladimir ser vice do Eduardo Paes e o Bacelar também ser candidato, a briga lá naquela região, Aí, Vladimir contra o Bacelar, imagina o tiroteio que vai ser. É uma briga terrível, terrível. Então, assim, eu acho curioso isso, porque assim, a partir do momento que o cara senta na cadeira de governador, ele vai partir para cima. O vice do Eduardo vai ser definido por conta da composição que ele fizer. Então, assim, ele vai, na hora de fazer as composições de apoios intrapartidárias, aí ele vai definir o vice. Até porque eu acho que dificilmente o PP vai apoiar o Eduardo Paes. Dificilmente o PP vai apoiar o Eduardo Paes. O PP tende a seguir com o grupo do Bolsonaro, pelo alinhamento nacional. Então, isso é quase impossível. Quer dizer, se dá na prática. São muitos detalhes, né? Porque o PP deve seguir, toda a orientação do PP, do doutor Luizinho, é de seguir no grupo de Bolsonaro, também não, centro-direita. Também não quer dizer que... pode dizer, o Vladimir sai do partido e vai para outro. Pode. Mas eu acho que na hora da decisão, o que vai pesar para o Eduardo é saber o peso dos apoios que vai ter. Você vem para cá, você representa o quê? Que partido vem comigo? Quer dizer, isso é que vai decidir. Eu acho que ele não vai fazer uma escolha avulsa. Olhar também o número. Ele não vai fazer uma escolha avulsa. Na região do Vladimir. Eu devo dizer o seguinte, eu conversei com uma pessoa do Eduardo Paes depois desse anúncio e perguntei como é que é essa história. Eduardo já escolheu o vice a essa altura? Não, Ricardo, que escolheu o vice. Isso faz parte do jogo. Isso aí é quase um balão de ensaio mesmo para ver como que a imprensa se comporta em relação a isso. Isso é também para... Ele quer realmente ter o Vladimir ao lado dele. Sim. Mas então, nesse momento, ele falou, você tem tudo para ser meu vice. Sim. Norte Fluminense. O Eduardo pontua bem no Norte Fluminense. 20%. Agora você imagina, 20% mais 33%, que é o que o Vladimir tem. E no Noroeste? Quanto tem o Vladimir no Noroeste Fluminense? No Noroeste Fluminense, o Vladimir tem 18% e o Eduardo tem 20% também. O mesmo que ele tem no Noroeste, ele tem no Norte. Soma dos dois juntos, dá 38%. Entendi. Eu acho que tá longe ainda, mas são números bem interessantes, né, Mas isso mostra também que o Vladimir ele é um líder na região, sem dúvida, nesse momento. Sem dúvida. O Bacelar, os dois são ele transpôs campo. O Bacelar, o TCE vai ficando mais palatável. Sim. E eu acho que veio de uma eleição também que teve um arranca-rabo lá em Campos. E o Vladimir, no final, saiu como grande vitorioso da eleição. Sim. Acho que também contribui para ele essa O Bacelar tem alguns desafios para transpor, né? E o principal desafio é o cara que vai estar sentado na cadeira de governador. E ele ter se dedicado de maneira, quer dizer, quase que diariamente a esse trabalho com o Thiago Pampolha. Se reuniram, têm conversado diariamente, já se reuniram 300 vezes. Ele é uma figura antipática. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu não conheço, mas você de vê-lo, você tem uma antipatia. Eu não tenho, eu discordo. Você conhece. Eu discordo. Tem gente que conhece dele e fala, poxa, ele é ótimo, ele é uma gente... Eu acho o Eduardo, o Bacelar uma figura simpática, não vejo assim. Óbvio que ele confronta muito. Óbvio que, às vezes, ele é muito peremptório e muito tem esse estilo de confrontar duro, que ele até, digamos, se orgulha desse estilo. Ele diz claramente, olha, essa é a minha posição, eu sou pão, queijo. Eu externo a minha posição com clareza. Se é meu amigo, eu dou a mão. Eu me lembro quando ele disse isso, até no caso do Brazão, eu não vou abandonar se ele fez alguma coisa errada, ele que pague na justiça, mas jamais deixarei de falar o nome dele aqui. Ou seja, ele tem esse estilo muito assertivo, muito frontal. Ele é frontal e, claro, nas posições... Parecido com o Quaquá. É parecido com o Quaquá. Só que isso, para algumas pessoas, passa a ideia de que é antipático, porque ele é muito afirmativo, não deixa espaço. E é interessante uma eleição que o Eduardo Paes, diferente da eleição com o Witzel, que o Eduardo Paes era o sistema, nesse ele é quase um antissistema, né? O antissistema estadual. O Eduardo. O Eduardo pode vir com essa ideia. Não? O Bacelar, o Pampolha, olha, tá com essa alergia, com esse pessoal que tá no Estado há tantos anos. E o que é... Com essas mesmas pessoas. O que é bem transparente, não sei se vocês repararam, imagino que sim, que são todos muito conectados com política, que Eduardo Paes
se assumiu pré-candidato, escolheu a segurança pública como a pauta dele do mandato de prefeito. Do mandato de prefeito. Ele está, inclusive, se dedicando a isso e já disse também que essa vai ser uma das pautas principais da gestão dele atual. Ele vai tratar disso como tema central da gestão, como prefeito. A ideia dele é abraçar... Desde já, sabendo-se que, durante o primeiro mandato dele de prefeito, o mais recente, ele não tocou no assunto de segurança até chegar à eleição. Na eleição ele entrou ali, mas ele não tocou em nenhum momento na segurança. Mas então, alguém que não resolve a ordem pública da cidade do Rio vai resolver a segurança é um mote lindo para os adversários. Mas assim, eu acho que a fragilidade do Cláudio Castro, do ponto de vista de posicionamento, de posição, é tão grande que qualquer posição que o Eduardo Paes tome agora, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de responsabilidade sobre a segurança, isso dá uma levantada nele. Ele está fazendo o trabalho certo. Ele está fazendo o que tem que fazer. Sim. Ele deu uma resposta ao Nicolas. O Nicolas vai comparar a Lady Gaga com o problema de segurança do Rio de Janeiro. Só que a segurança é estadual, né? Ele fala, teu pessoal que está ali. Né? Então... jogo político, né? Mas interessante também, o professor Henrique, é o Washington Reis. Que é um personagem pontual, é significativo isso aqui, né? Sem dúvida. Esse o Washington Reis é outro cara que eu também não conheço pessoalmente. E mostra a força dele nessa região, principalmente. É isso aí. Voto popular, né? Sem dúvida. E o Pampolha e o Bacelar ali brigando, né? Com números próximos, né? E uma coisa interessante é que pouco não sabe, né? E repara que esse equilíbrio é mais um elemento para dificultar essa escolha. Sim, exatamente. Porque eles estão, dos dois ali, um dos dois será candidato. Estão absolutamente equilibrados. Então, isso é mais um elemento a dificultar a decisão dos dois. Seguinte, com a seguinte momento, eles estão entre aspas, o Rodrigo está numa posição isso que eu ia falar. Politicamente acima. Né? O Rodrigo Bacelar está com visibilidade de mídia, ele é o presidente da LERJ. O Pampolha está meio de lado, né? Tem sua base eleitoral, uma parte da Zona Oeste. Isso aí. Dois vereadores, né? Fez o Rodrigo Vizeu e o... tem um outro também, foram dois, sim. Fez dois vereadores. Do ponto de vista de visibilidade, o Rodrigo Bacelar, muita visibilidade, o Thiago Pampolha nenhuma. E vice é um nome nem de dente de praça, dentro do governo do Estado... O Pampolha perdeu um espaço, né? Perdeu musculatura. Então, agora está retomando um pouco o espaço. Ele se recompôs com o Cláudio Castro, até porque o Cláudio Castro entendeu que precisa sair, que ele vai ficar, que ele vai sentar. Então se entendeu novamente com ele, chamou uma conversa. Hoje estão se dando bem. Tudo na conversa. Eu acho que há perspectiva, inclusive, de eventualmente ele assumir alguma secretaria, brevemente. Eu tô falando, com esse cenário, nessa aceitar ou não, também é uma pecinha do tabuleiro, né? Não, tem que aceitar. Eu não sei se ele vai aceitar. Depende da secretaria, depende do que. Exato. E Fabiano Horta, né, que é o representante de Maricá, o ex-prefeito de Maricá. Isso aí. E também eu achei significativo o número dele, né? Ele tem aprovação muito grande em Maricá, né, naquela região. É uma região... Zona leste, né? Ali ele é muito bem aprovado. E é uma região que, por mais que Maricá não seja uma cidade populosa, mas ela cria um espelho para São Gonçalo, que é próximo, e outras cidades. É que o Fabiano faz política só para Maricá. Sim. O Fabiano nunca teve a preocupação de se projetar além das fronteiras de Maricá. Isso não é... Todo político, com a qual é diferente dele e outros, querem ter uma projeção regional ou estadual. O Fabiano nunca se importou com isso. Ele não gostava de dar entrevista para veículos que não fossem de Maricá. Enfim, o foco, o objetivo dele sempre foi Maricá. Voltado exclusivamente a Maricá. O que dá a ele uma aceitação enorme. Saiu de lá com aprovação de 90%, mas também dá a ele pouca visibilidade fora dos limites da cidade. Então o Fabiano tem essa característica que para a cidade ajuda, mas para a construção de um projeto regional dificulta. Antes de passar para vocês me permitem, eu queria deixar uma outra coisa na mesa, olhando essa cartela. Em 2018, nós tínhamos o Eduardo Paes numa posição privilegiada nas pesquisas, né? Sim. Números próximos disso aqui. Disparado, mas aí veio o Witzel. Veio o Witzel e Pru. E aqui nessa cartela não tem nenhum nome de direita. Nesse momento, nesse retrato aqui, não tem nenhum nome de direita.
Então, é Mas muito... de direita, aí eu vou discordar. O Washington não é de direita. Não, a Não, população não é não de direita. identifica. Não são de A população direita. não identifica. São todos populistas. A população não identifica centro-direita. nem o Vladimir, nem o Washington Quer dizer- Reis, nem o Pampolha, nem o Bacelar, nem o Fabiano Horta. O Fabiano Horta é de Fabiano esquerda, Horta. né? É. Mas eu digo... Mas também não identificam de esquerda, né? Sim, não. a esquerda tá aqui, né? Não, mas também é um Entre centro-esquerda. aspas, Mas é eu tô uma falando assim, centro-esquerda. não tem nenhum personagem de direita aqui nessa cartela. E se aparecer um personagem E de esquerda só fora- tem também o Fabiano Horta. Sim, sim. Esquerda tem. E tem o representante do Lula é o Eduardo Paes. Mas ele não é de esquerda. No ele não imaginário da Mas é um população. centro-esquerda, No né? imaginário da população. Você é ele não... bolsonarista, né? Eu não Você sou é bolsonarista, trampista. nunca fui. Eu nunca trampista. fui. Não. Você tá tarifa. Sabe?